Você já se sentiu sozinho, mesmo estando cercado de pessoas? A solidão é um sentimento que muita gente nesse mundo atual, nesse mundo contemporâneo, vem sentindo esse tipo de sentimento, mas poucas pessoas falam sobre isso. O que pouca gente fala é que a solidão e a solitude têm diferença. E uma delas pode ser a chave para o seu crescimento pessoal, e o sistema pode não querer que você saiba disso, mas desde que você aprenda a lidar com ela. Nesse vídeo vamos falar sobre como a solidão está relacionada mais ao que está dentro de nós do que com o que nos cerca, o mundo que nos cerca, a sociedade que nos cerca. E eu vou dar uma dica que talvez ajude você a transformar essa dor em uma força, em uma coisa que vem de dentro e te melhore como pessoa. Então fica comigo até o final do vídeo e vamos discutir sobre isso, sobre as relações, sobre a solidão, solitude e como você encara os seus relacionamentos e com você mesmo. E aí, como é que tá? Prazer, pra quem não me conhece, eu sou o Leandro Aires, Leandro Postiglione Aires. Eu sou @lepostiglione nas redes sociais, inclusive aqui no YouTube. Nesse vídeo eu quero discutir algumas coisas que muitas pessoas sentem hoje em dia, mas elas não têm muita coragem de falar sobre esse assunto, porque isso aí às vezes até machuca a pessoa, pode ser uma autocobrança. É a questão dos relacionamentos, tanto relacionamento amoroso, afetivo, como relacionamento com amigos, familiares, colegas de trabalho e por aí vai. Vamos falar de solidão, solitude, carência e outras coisas correlacionadas. Eu também, durante muitos anos, eu usei aquela frase: eu prefiro ficar sozinho, eu prefiro ser sozinho, porque eu sempre fui muito tímido, muito introvertido. Eu sofri bullying no colégio, na minha infância e praticamente no início da adolescência. Isso aí me trouxe bastante problemas de autoestima e dificuldade de me relacionar. Eu sempre fui também um pouco diferente das outras pessoas no modo de pensar, no modo de agir, e isso me trouxe alguns problemas sociais, assim, vamos dizer. Eu sempre me dei bem com as pessoas próximas, mas eu sempre tive mais dificuldade de me aproximar, porque eu nunca fui muito aberto, e a gente sabe que isso é um problema. Se você não é muito aberto, as pessoas acabam te deixando um pouco de lado. E às vezes pode parecer arrogância, pode parecer que você se acha melhor que os outros, mas muitas vezes não é isso. Pode ser que seja um pouco, mas muitas vezes não é isso. É uma questão de autoestima, de medo, de relação de aprovação. E chegou uma boa parte da minha vida que eu pensei, vou parar de lutar contra isso. E aí eu acabei até melhorando. Eu resolvi mudar um pouco, ler livros de autoajuda e coisas do tipo, e comecei a me abrir um pouco mais. Vou dizer que teve épocas da minha vida que eu até fui melhor do que hoje em relação à sociabilidade, mas também ao mesmo tempo teve tempo que eu dizia, eu sou autossuficiente, eu me viro sozinho, eu não dependo de ninguém, da minha família, de amigos, de parentes, eu me viro. Só que isso é um grande erro, né? A gente não vive sozinho, a gente foi criado, vamos dizer, a gente evoluiu ou foi criado para viver em sociedade, para depender uma das outras pessoas, porque você não consegue fazer tudo sozinho. Você não é uma ilha, você pode ser um arquipélago de repente, mas não uma ilha. Você tem que ter amigos próximos, você tem que ter familiares, você tem que ter relações. E no fundo você pode estar fugindo de algo bem mais profundo e não tão superficial quanto você só não tem habilidades sociais para se relacionar com as pessoas. A solidão, muitas vezes, ela não é estar fisicamente sozinho. Às vezes você pode estar cercado de pessoas, só que a sua mente está longe. E você não está realmente... Você pode até estar conversando, mas você não está trocando, fazendo uma conexão com aquela pessoa. Você não está ali realmente com aquela pessoa. E muitas vezes você não está... Que é uma coisa que eu sempre tive muito problema. Eu ainda vou fazer terapia para tentar melhorar isso mais ainda do que eu tento melhorar sozinho, mas é a dificuldade de se interessar realmente por outra pessoa, de tentar encontrar coisas em comum e conseguir se relacionar sem interesses, sabe? Sem só uma troca realmente, de te interessar pela vida da pessoa. Eu faço isso muito pouco, geralmente com pessoas mais próximas, mas com pessoas que eu conheço pouco, por exemplo, até colegas de trabalho, eu não me abro tanto, eu não tento, sabe, ir além daquilo ali, daquela parte mais superficial, sabe, com amigos, é claro. Hoje em dia, tipo, eu conheço mais a fundo, conheço mais o íntimo da pessoa, como é que é relações familiares e tudo mais, mas com relação a conhecidos,
isso eu fico sempre numa parte mais superficial. E eu também não deixo a pessoa saber de mim muita coisa. Eu acabo também sendo superficial e não deixando a pessoa entrar na minha vida, sabe? Entrar, saber dos pormenores da minha vida, da minha intimidade, vamos dizer. E muitas pessoas, até nos relacionamentos afetivos e amorosos também, ficam muito superficiais. Eles vamos dizer, eles ou elas, tanto faz, é muito direto ao ponto, sem demonstrar que está interessado na pessoa, no ser, no que ela tem no íntimo dela. Estão querendo mais, estão se importando mais só com outras coisas bem mais superficiais, como aparência física, como status social, como realmente bens financeiros e por aí vai. Mas isso aí às vezes dificulta, porque as pessoas realmente que se importam umas com as outras, elas se conectam melhores. As pessoas que se portam umas com as outras, elas se conectam melhor, de forma melhor, mais profundamente, e acabam criando ligações, amizades mais profundas, vínculos mais fortes. E uma grande verdade, pode até doer e assustar um pouco, é que esse sistema, esse dito sistema, sem querer entrar numa conversa maluca, mas parece que ele é desenhado pra gente viver esse novo tipo de solidão. Porque as redes sociais, a internet, como ela vem sendo construída aos poucos, claro que elas têm os lados totalmente positivos, eu adoro a internet, me criei na internet, mas ela tem vários pontos negativos que nos afastam, mesmo vendo com essa ideia, desde o início das redes sociais já é muito discutido, que a ideia é que você tem uma falsa ilusão que você está conectado com outras pessoas, você está criando relacionamentos, vendo stories, por exemplo, no Instagram, vendo amigo viajar, vendo não sei o que, sabendo da vida dos outros. Você até sabe da vida dos outros, mas o que ela quer te mostrar ali. Mas muitas vezes a pessoa está sofrendo internamente com outros problemas, tendo problemas na família e coisas que somente os amigos mais próximos realmente vão saber. Então você realmente não está se conectando, você está só vivendo uma ilusão, um tipo de coisa que o sistema quer que você viva. Isso pode te manter sozinho, carente, se sentindo inadequado e te mantém muito distraído também. A gente vive numa era onde a solidão, a comparação e o isolamento se alimentam um do outro, se retroalimentam. A gente vê isso nas redes sociais o tempo inteiro. Essa falta de interesse das pessoas pelas outras, principalmente quem vive em cidade grande, em grandes metrópoles, diferente um pouco ainda de cidades do interior, onde as pessoas têm um pouco mais de relacionamento com o vizinho, por exemplo. Tu ajuda o vizinho do lado te ajuda, o vizinho da frente cuida da tua casa, por exemplo, vem, troca uma comida, uma coisa. Isso ainda acontece, cada vez menos, mas ainda acontece em cidades do interior. Mas em cidades grandes, é porque a gente vê, no geral, claro que existem certas exceções, né? Sempre a regra tem exceção, mas ela não entra nesse mérito. As pessoas às vezes moram no mesmo prédio, coladas umas com as outras, e elas entram num elevador, por exemplo, e não dão um bom dia para a pessoa. Elas não trocam conversa, nem olhares, às vezes elas evitam olhar para a pessoa. E se tornam cada vez mais isoladas, como vivessem em bolhas, só convivendo com algumas poucas pessoas que elas consideram parecidas com ela, onde elas trocam realmente assuntos mais profundos, e o resto fica só na superficialidade. Mas claro que tudo tem um ponto positivo, tudo tem um ônus e um bônus. Você que vive numa solidão, numa solitude, você pode usar isso, claro, ao seu favor. Você pode realmente aproveitar esse tempo para fazer, por exemplo, uma coisa que está em moda, que de repente até faço um vídeo sobre isso, é o modo caverna, o modo, sei lá, você focar em só você mesmo durante um tempo, mas não pode ser muito tempo, não pode ser sua vida inteira, você precisa se relacionar. Mas você pode aproveitar um tempo para estudar, melhorar, se aperfeiçoar, até para realmente estudar a parte teórica de como melhorar as suas relações. Para a hora que você achar que você está pronto, e bota uma data na sua agenda, sei lá, bota ali, eu vou estudar sobre isso e vou começar a aplicar tal dia. E realmente tente aplicar, tente se abrir mais para o mundo. É claro que muitas vezes eu mesmo, com a minha ansiedade e tudo mais, a gente acaba achando algumas fobias que a gente tem
psicológicas que a gente acha que o mundo é uma selva, que todo mundo quer matar um ao outro. Mas eu acredito que também não é bem assim. Muita coisa é desse mundo que a gente vive, que é meio focado no terror psicológico na gente praticamente o tempo inteiro. Se você ligar a TV, por exemplo, eu, graças a Deus, não vejo TV faz bastante tempo, mas se você ver as notícias, é só coisas horríveis acontecendo o tempo inteiro. Isso aí te dá tu sempre fica com medo do teu vizinho, do teu colega de trabalho, sei lá, tu acha que alguém vai entrar e vai fazer coisas horrendas com você. E muitas vezes isso não acontece, né? No geral isso aí não acontece. São casos isolados, por isso que aparece na televisão. Mas vamos deixar esse assunto por outra hora. Se você se sente sozinho, se sente carente, e você vê seus amigos mais próximos, com quem você realmente se abre e conhece, você vê eles formando família, evoluindo na vida financeira, evoluindo nas carreiras, no trabalho, e você ainda está preso nesses velhos padrões, ainda vivendo no passado, com sentimentos depressivos, sempre meio deprimido. Você queria voltar no tempo e viver aquele tempo, mas saiba que isso aí é uma armadilha da tua cabeça, porque você quer viver aquele tempo que era mais simples, mas não que aquele tempo hoje em dia seria bom. Por exemplo, você jogava taco na rua, um exemplo assim, jogava bola na rua. Se você for hoje jogar com as crianças na rua, você não vai sentir a mesma emoção, por exemplo. Fazer uma suposição meio idiota, mas você não vai sentir a mesma emoção que sentia naquele tempo. As coisas mudam, o mundo muda. Você tem que se adaptar, você tem que evoluir. O seu ritmo, é claro, mas tem que evoluir. Você não pode ficar preso àquilo. Aquelas velhas amizades, aquelas velhas atitudes. O mundo muda. E, por exemplo, e muito provavelmente seus amigos de infância, eles mudaram. E provavelmente eles já não estão mais fechando com você nas mesmas ideias, no mesmo propósito de vida. Mas eu não digo para fechar totalmente a porta deles, sabe? Mantenha uma amizade se você gosta realmente daquelas pessoas. Mas saiba que eles serão seus amigos de infância. Porque muitos, eu mesmo falo, muitos amigos meus acabaram se perdendo no tempo. Acabaram indo para caminhos complicados. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas caminhos que realmente eu não aprovo. E eu acho que muitos deles aconteceram coisas bem ruins. Então, eles seguem sendo meus amigos de infância. Eu sigo tendo um carinho por eles, mas alguns deles eu não tenho mais relação. A não ser cordialidade, dar um bom dia, uma boa tarde se eu cruzar por eles, se eu passar por eles na rua. Mas é muito superficial, porque a gente acaba mudando. Então você tem que se relacionar com novas pessoas, procurar novos lugares e descobrir pessoas com interesses em comum aos seus. E esse é um dos motivos de eu estar criando também esse novo tipo de conteúdo. Porque eu quero criar relações com você que está assistindo aí, com você que se gostou do assunto do nosso vídeo. Aproveita, dá um curtir, comenta e se inscreve no canal. Mas eu quero trocar ideia com vocês, eu quero conhecer novas pessoas que queiram evoluir como pessoa, sabe? Evoluir na parte, tanto na parte física, emocional, psicológica, espiritual, financeira, sabe? Pessoas que não aceitam só estar nessa vida mediana, nessa vida medíocre. Pessoas que querem pensar que pensam fora da caixa, sabe? Que querem sair disso. Pessoas que gostam de estudar. Não um estudo tradicional, porque o estudo tradicional eu mesmo particularmente nunca gostei. Mas estudar realmente, aprender coisas novas, coisas que te interessam. Eu disse que eu ia falar sobre a diferença entre solidão e solitude. Eu mesmo sempre me considerei mais no estado de solitude do que no estado de solidão. E elas são frequentemente confundidas. Elas são bem próximas, mas elas são diferentes. Elas representam experiências psicológicas diferentes e emocionais também. A solidão é um sentimento de isolamento, de desconexão, mesmo quando você está cercado de pessoas. Ela geralmente traz um sentimento de vazio, de desconforto, por estar sozinho. Já a solitude é uma opção que a pessoa geralmente tem. Não é diferente da solidão. Porque a solidão pode até ser uma opção, mas geralmente se a pessoa for uma pessoa péssima, horrível de convivência, ela vai ficar só. Mesmo que ela queira estar acompanhada, por ela ser uma pessoa complicada e difícil de lidar. Mas a solitude, a gente geralmente escolhe. Por isso que eu digo que eu me encaixei mais na solitude por um bom tempo da minha vida, porque eu realmente preferia estar sozinho.
mesmo tendo amigos, tendo familiares, tendo relacionamentos amorosos. Então eu preferia muitas vezes do meu ser mesmo, alguns momentos para ficar sozinho realmente. E muitas vezes ela tem um propósito, por você ter esse momento para se reconectar, para se autoconhecer, para de repente meditar, não naquele fazer posição de lótus, mas para realmente refletir, de repente caminhar fazer longas caminhadas sozinho, enfim, 1 milhão de coisas. Botando a sua cabeça para pensar, refletir sobre a sua vida, sobre você. Muitas vezes também encontrar paz interior, encontrar paz no meio desse turbilhão que é o mundo de hoje em dia. Essa nossa vida agitada de hoje em dia, a gente precisa, algumas pessoas, como no meu tipo de pessoa, como eu sempre fui, eu acabo me esgotando, como se fosse a minha bateria, ela fosse acabando conforme eu me relaciono com muitas pessoas e converso com muitas pessoas e eu saio nesse mundo caótico, acabo me esgotando. Eu preciso depois ter um tempo pra mim, ficar sozinho um tempo, pensando. Claro que hoje em dia cada vez está mais difícil eu fazer esse tipo de coisa, ficar sozinho e ter um tempo pra mim, a vida de pai, de marido, de dono de casa, de ter as responsabilidades, trabalho, estudo. Então tá bem complicado, tá bem difícil ter esse tempo, mas sempre que eu consigo ter esse tempo, eu aproveito ele. Parece que quando tudo se fecha para eu conseguir ter esse tempo, eu aproveito. Eu vou lá, até hoje em dia, até num banho, vamos dizer, eu fico, refletindo. Isso é uma parte de ter um momento de solitude. E segundo a neurociência, a solidão ela tem a diferença, ela ativa áreas do cérebro associadas ao estresse e ansiedade, como a amígdala e o córtex pré-frontal, ligado ao processamento das suas emoções, do estresse principalmente. Quando a pessoa está se sentindo sozinha mesmo, de forma, vamos dizer assim, não intencional, isso acaba tendo um efeito muito grande na liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. Pode levar a outros problemas mentais e físicos também. Já a solitude envolve um estado emocional mais calmo e mais introspectivo, realmente. Pode aumentar uma área do cérebro que está ligada à autorreflexão e como a rede de modo padrão. Fortalece o nosso autocontrole, o nosso autoconhecimento e até melhora o nosso crescimento emocional e aumenta o desenvolvimento de nossas habilidades cognitivas também, até ligadas às soluções de problemas. E tem até estudos que demonstram que a solidão crônica está ligada a diversos problemas, tanto físicos quanto psicológicos, mas principalmente físicos, que são muito mais letais, vamos dizer assim, que vão diminuir a tua expectativa de vida. Elas estão relacionadas a hipertensão, depressão e, consequentemente, diminuição da qualidade e expectativa de vida, trazendo problemas relacionados como os problemas cardíacos, pressão alta e por aí vai. Diminui bastante, prejudica o nosso sistema imunológico, porque a gente parece estar sempre, quem está em solidão, está sempre em estado de alerta, porque tu acaba achando que muitas vezes que o mundo todo é um perigo, sabe? Tentando lidar com todo esse estresse emocional. Por outro lado, a solitude realmente ela pode ser benéfica, dependendo, sabendo lidar com ela pode ser bem benéfica. Ela pode melhorar a tua criatividade, aumentar a capacidade de foco, ajudar no desenvolvimento de habilidades sociais e ajudar no desenvolvimento de habilidades emocionais. Porque nesse estado nós somos capazes de processar essas informações emocionais de forma muito melhor, sem as outras distrações externas, fora de nós mesmos. E resumindo, a solidão ela pode ser um grande problema, mas também se ela virar uma solitude, ela pode vir a ser alguma coisa que pode acrescentar na sua vida, ela sendo estratégica, sabe? Não sendo uma coisa que forçada e deixada ao acaso. A verdadeira nossa transformação é dentro de nós mesmos, quando a gente acaba aprendendo a lidar com a gente e com as coisas que o mundo... Porque o mundo, na verdade, ele é bem caótico, né? Ele é uma coisa que a gente não consegue controlar. Isso eu até posso fazer um vídeo sobre ligado a esse tipo de assunto, por exemplo, que fala muito uma filosofia que hoje em dia está em grande voga aí, que é o estoicismo, porque a gente e outras linhas de pensamento filosófico que a gente não consegue controlar esse mundo. Poucas coisas, dizem alguns estudos até que dizem que menos de 10% da nossa vida a gente consegue realmente controlar.
O resto é meio que o acaso. Ou se tu acredita em Deus, assim como eu acredito, as coisas têm um porquê de acontecer. Elas não são também um mero acaso. Mas a gente tem que se preocupar mais como é que... Não com o que o mundo vai fazer com a gente, mas como é que a gente vai reagir ao mundo. Eu sei que isso é muito difícil. Eu tô falando isso porque eu sei o que fazer, mas muitas vezes eu acabo não fazendo. E eu acredito que isso pode acontecer com você também. A gente sabe que a gente não deve agir às vezes impulsivamente, reagir de forma, vamos dizer, reativa ao mundo. Acontece uma coisa ruim com você, você já reage de forma reativa, já reage, às vezes explode, mas a gente tem que saber que o mundo a gente não controla as coisas. A gente controla nós mesmos. A única coisa que a gente realmente consegue controlar é a nós mesmos. Então a gente tem que controlar, tem que saber medir, tem que aprender, estudar de repente, melhorar a nossa parte de inteligência emocional, na verdade. Porque a gente tem que aprender a lidar com o mundo, que muitas vezes a gente não controla realmente. E, finalizando realmente, a gente tem que tentar buscar, assim como eu estou tentando, e acredito que você também, se você tem o mesmo problema de solidão ou uma solitude, toda hora a solitude é meio que uma solidão também, isso é bem complicado de dividir isso, mas a gente tem que tentar melhorar nossas conexões, tanto network realmente, a trabalho, como relações de amizade, tentar buscar amizades na vida adulta também, porque a gente pensa que somente na vida quando adolescente, jovem, mas na vida adulta a gente tem que ter amigos, isso melhora muito a nossa qualidade de vida. Tem diversos estudos falando sobre isso. Então eu desafio você realmente a ir atrás de conexões profundas, amizades verdadeiras, tanto na vida adulta, até na fase mais de mais maturidade, até a fase da terceira idade. Buscar esse tipo de conexão. E também, ao mesmo tempo, eu falo sobre a solitude. Realmente, vamos tentar tirar um momento para nós mesmos. No meio desse caos, desse mundo, a gente tentar buscar um momento para a gente refletir, estudar, nos conhecermos como pessoa, como é que é o nosso sentimento, dar nomes a eles, realmente conhecer a nós mesmos. E acredito que isso também vai ajudar a gente a ter novas conexões e a melhorar a nossa sociabilidade, porque se a gente nos conhecer, a gente vai saber até onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer, onde nos incomoda, que realmente a gente tem certas opiniões sobre alguns assuntos, algumas coisas. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, diga aí o que você achou, mas eu volto a dizer, como eu falo sempre todo vídeo, não seja um boçal. Se você vai criticar, faça uma crítica construtiva, não fale bobagens aí, só atacando as outras pessoas. Isso vale tanto para mim, pro meu vídeo aqui, pro meu canal, quanto para outros canais. Vamos ser mais leve, vamos ser mais tranquilos. Foi criticar, faça uma crítica construtiva. E se você gostou, realmente está gostando, além de dar o like, comentar e se inscrever, você quiser ajudar o canal a crescer, eu tenho links na descrição de alguns produtos, infoprodutos que vão ajudar no crescimento do canal. Eu vou deixar também no comentário fixado. E vamos seguir nessa jornada de autoconhecimento. Eu vou trazer diversos assuntos relacionados a isso também aqui no canal. Também já tem alguns vídeos que eu deixei provavelmente nos cards. E conta a tua história aí, eu quero saber, quero conhecer realmente. Eu estou ansioso de forma positiva sobre comentários aí que estão achando do vídeo. Conta um pouco da tua história. Vamos criar uma comunidade, vamos se conectar, trocar uma ideia, né? E se você viu até o final, me prova comentando aí. Comente a seguinte frase: eu escolho a solitude e não a solidão. Até o próximo vídeo. Um abraço. Falou.